Eu queria que a nossa abelha rainha falasse desse tweet do perfil oficial do ministro do Meio Ambiente. Paulinha, o que aconteceu? Tá, vamos relembrar um pouquinho a história para a gente ter contexto aqui. Então, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele atribuiu as críticas que ele recebe sobre a gestão das queimadas no Pantanal e na Amazônia ao ministro-chefe da Secretaria do Governo, o general Ramos. Então, a gente teve ali 2 tweets que também repercutiram muito, que a gente trouxe aqui para o Morning Show. Então, num, o Salles dizia assim, tem enorme respeito pela instituição militar, como em qualquer lugar, infelizmente há sempre uma maçã podre a contaminar os demais, fonte de fofoca, de intriga, de conspiração e da discórdia. O problema é a banana de pijama. Teve esse. Aí ele apagou e fez um outro. Não estiquei a corda com ninguém. Tenho enorme respeito e apreço pela instituição militar. Atuo da forma que entendo correta. Chega dessa postura de Maria Fofoca. Bom, a gente teve isso e daí no sábado o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, saiu em defesa do general Ramos e fez o seguinte tweet. O ministro Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. Eis que, através da conta verificada do Salles, surge 4 dias depois uma resposta que diz: nhonho. Nhonho. Se você não assiste Chaves, talvez tenha pelo menos não foi Botafogo. Evidenciou uma foto de nhonho para ver se refresca a memória de vocês. O dono do bordão, olha ele, né? E que é comumente usado para nomear o presidente da Câmara pelos seus opositores. Aí, bom, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, publicou uma postagem e disse assim, fui avisado há pouco que alguém se utilizou indevidamente da minha conta no Twitter para publicar comentários junto à conta do presidente da Câmara dos Deputados, com quem, apesar de diferenças de opinião, sempre mantive relação cordial. Acontece que logo depois disso o ministro apagou a conta dele ali na rede social ou suspendeu, né? E de acordo com a declaração do Salles para a colunista Basília Rodrigues, esse foi um procedimento de segurança. E o Salles também disse que enviou mensagem com explicações ali para o Rodrigo Maia sobre o tal do nhonho, né? Aí a gente tem uma informação nova aqui do estado de São Paulo, que parece que o ministro do Meio Ambiente já solicitou para a Agência Brasileira de Investigação, para a ABIN, para investigar aí, né, o que é que aconteceu, quem é que entrou na conta dele dessa forma. Parece que ele também entrou em contato com o Twitter para fazer essa verificação e que realmente ele foi instruído para suspender a conta dele, deixar a conta dele quietinha ali até isso ser esclarecido. E também nessa apuração do Estadão, o que se diz, interlocutores ali do Salles dizem, que durante a campanha eleitoral dele de 2018, quando ele concorreu para deputado federal pelo Novo, muitas pessoas tiveram acesso a login e senha dessa conta dele do Twitter e que ele nunca teria alterado essa senha. Então agora permanece o mistério. Quem será que foi o hacker? Gente, ô Paulinha, estão falando que o Salles não apaga o fogo, mas apaga a conta do Twitter, é isso? Puta papo. Sem querer querendo, né? Também essa tá reinando ali no Twitter, essa piada. Foi sem querer querendo. Não chamou de Botafogo. José Maria Trindade, eu não sei nem o que eu te pergunto sobre isso, então fale o que você quiser. Você já imaginou na sua vida, Zé, falar sobre o nhonho? Eu fiquei muito surpreso com o banana de pijama. Para mim é muito mais engraçado que o nhonho, até porque o nhonho já é mais antigo, né, da cultura popular. A história é a seguinte, traduzindo, é que nós estamos vivendo um momento, um período de acomodação política. Isso é um período muito importante. Rodrigo Maia tem dito a aliados ali próximos, e eu estou acreditando nisso, de que ele não será candidato à presidência da Câmara, mesmo se fosse possível. O presidente do Senado quer barrar a Constituição e lançar a candidatura e pronto, e depois discutir no Supremo Tribunal Federal e ele é contra. Diante disso, o Rodrigo Maia está sendo sondado, inclusive, para compor a base governista. Poderia ser ministro do Planejamento, algo assim, para fortalecer esse lado dele, que é forte na Câmara e tem até apoio dos partidos de oposição, como PT, PDT e tal. Então, ele está fazendo meio de campo. Recentemente,
houve uma ruptura política ali com a adesão do Centrão ao presidente Jair Bolsonaro ou adesão do presidente Bolsonaro ao Centrão. Isso provocou um desacerto político que estava tudo amarradinho ali no Congresso Nacional. E, como todo acerto, existem as vítimas, ficaram fora disso aí uma equipe muito importante de aliados do presidente Jair Bolsonaro. Vitor Hugo, o ex-líder do governo, ficou ali magoado. E um grupo que apoiava Vitor Hugo, esse chamado grupo ideológico, que é o grupo do Ricardo Salles, que era o grupo do ex-ministro Abraham Weintraub. Veja bem, o Rodrigo Maia, ele é temido aqui na esplanada. Quem se mete a brigar com ele se dá mal. Isso, todo mundo tem medo aqui na esplanada, já me relataram ali, não vou mexer com ele porque ele persegue, porque ele fala e tal, ele defende demissão de ministros, para se ter uma ideia. Então é esse o clima, daí é a origem de todos esses ataques e é uma lavação de roupa de maneira pública, né? Já tem uma nova pendenga do presidente da Câmara, que é um tweet também com o presidente do Banco Central. Então, a política está se reacomodando e é preciso acomodar vários líderes aí que vão sobrar a partir de fevereiro. Muito bem. Ô Guga, na sua opinião, na sua intuição, o Salles fez mesmo o tweet ou hackearam? Se alguém hackeou esse tweet do Salles, só pode ter sido Carluxo. Quem que ia dar essa trollada aí no Rodrigo Maia? Quem que ia pegar e invadir o Twitter do ministro para fazer uma piada contra alguém que é visto também, de certa maneira, como em alguns momentos da política, opositor ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, apesar de agora estar ensaiando se tornar até ministro do governo, né? Agora, a gente vê que o Salles, ele se comporta como um bobo da corte, essa é a verdade. Ele é o bobo da corte que precisa inflamar, que precisa alimentar aquela plateia dos eleitores mais bolsonaristas, os eleitores raiz, os adrilles, né? Aqueles adrilles que batem palma para tudo que o Bolsonaro faz. Esses eleitores, eles estão sim se sentindo carentes. Nesse momento, o Bolsonaro, ele está mostrando que ele é centrão. O Bolsonaro sempre foi centrão. Ele passou por 6 ou 7 partidas do centrão. Ele está metido em rachadinha, em história de rachadinha, de funcionário fantasma. Então, ele sempre foi centrão, mas ele conseguiu criar essa fantasia de que era um candidato antissistema. E ele precisa, de alguma maneira, alimentar ainda esses eleitores. E quem faz esse papel são os ministros que estão ali para fazer parte daquela cota dos ministros da chamada ala ideológica. E um deles é o Ricardo Salles, teve o Weintraub, a Damares também e o Salles, ele está fazendo esse papel. Ele está jogando com essa ala, ele está o tempo inteiro tentando agradá-los. Ele fez também um ataque recente, né, ao Luiz Eduardo Ramos, com o apoio de filhos do presidente. É claro que o presidente também está por trás, ele não vai fazer uma coisa dessa sem o sinal verde do Bolsonaro. Então é isso, esse é o papel dele, ser o bobo da corte, alguém que ainda tenta passar essa imagem do Bolsonaro antissistema, o que não passa de uma fantasia. Foi só uma roupagem que ele criou para se eleger na eleição passada. E aí, Adrilles Jorge, o que comentar desse caso? Se fosse o Carluxo, o hacker, ele não teria chamado o Rodrigo Maia de Nhonho, que é um apelido carinhoso, fofinho, com um personagem doce. Ele teria chamado de Botafogo. Botafogo, que é o apelido do Rodrigo Maia, segundo a apuração da lista das pessoas que receberam propina da Odebrecht, né? Mas vamos lá. O Nhonho disse que o Salles queria destruir o governo como está destruindo o meio ambiente. Chamar de Nhonho ou mesmo de Botafogo, nesse nível, é uma coisa absolutamente light. Se o Salles chamou ou não, é irrelevante. O relevante é que destruir realmente o governo, ou pior, destruir as bases do Estado, é fazer coisas aparentemente banais, como o próprio Maia faz. Ontem ele felicitou o Lula pelo aniversário, pela grande contribuição do Lula ao país. O Lula é o maior ladrão reconhecido e condenado do país, da história do país. Esse tipo realmente de declaração corrói as instituições por dentro e por fora. O Salles, em que pese uma certa irritabilidade que é compreensível dele, o que ele tem que fazer é continuar a fazer um trabalho, porque ele quer ser derrubado de toda e qualquer forma.
Bobos da corte são aqueles que alimentam essas narrativas falaciosas, que o Salles está queimando a Amazônia, que o Salles está desprotegendo o meio ambiente, quando ele é, na verdade, o melhor ministro do meio ambiente da história do país. É um homem que vê não só a questão das árvores, do mato, ele abraça pessoas. Ele quer atacar de frente as ONGs, ele deu saneamento, está dando saneamento básico para metade da população que não tem. Ele quer que as populações nativas, sobretudo as populações indígenas, possam auferir os lucros do solo fértil da região mais rica do país e que tem o índice de desenvolvimento humano mais pobre do país. Ele quer destruir os lixões, ou seja, ele quer explorar as pessoas dentro do contexto do meio ambiente. E por isso, exatamente, há tantas narrativas falaciosas dentro e fora do Brasil que dizem e que querem demonizar um homem simplesmente porque ele não é a Marina Silva. As pessoas não entendem que a Marina Silva não ganhou a eleição, que a política ambientalista mudou de foco. Ele quer preservar a Amazônia, mas ele quer preservar e, sobretudo, assegurar a melhoria das pessoas, quer seja no ambiente urbano ou no meio do mato.